Então, nossas aulas de segunda-feira começa sempre às 2 horas da tarde e tá no cronograma para acabar 3h40, né? Eu não pretendo ficar esse tempo todo com vocês para não cansá-los. Então, começar 2 e terminar 3h15, eu acho que é um bom tempo. Se precisar estender, a gente estende, e aí eu complemento com algum outro material. Combinado? E aí vocês decidem se vai ser toda semana a gente se encontrando aqui 2 horas da tarde, ou a cada 15 dias, quinzenalmente, né? Se preferirem quinzenalmente, nas aulas de segunda, no dia que não tiver aula ao vivo, ou seja, as aulas que forem assíncronas, né? Eu vou deixar um material gravado aí disponibilizado para vocês. Se tiverem interesse, pessoal, deixa eu achar aqui, não, não é obrigatório, apenas por fins de curiosidade. Quem tiver interesse, deixa eu copiar aqui. Este é meu canal no YouTube. Eu gravo várias aulas, às vezes com intuito para vários alunos que eu tenho do Instituto Federal, ou para quem de repente tiver interesse, eu estou disponibilizando no YouTube. Mas isso eu não vou abrir, não é obrigação, né? Então, quem tiver interesse, quem quiser ver outros tipos de conteúdos, tem vídeos de outras instituições onde eu já trabalhei, dando aula, inclusive, de sociologia. Quem tiver interesse, segue lá o canal e, depende de algum outro tipo de vídeo que já está lá gravado, disponibilizado, posso te ajudar aí nos seus estudos. Bom, compartilhar aqui o slide com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, sim, Samantha. Então, não sei se você esteve na semana passada, Samantha, na sexta-feira, né? As presenças vão funcionar assim. Num dado momento da aula, eu vou pedir para vocês escreverem presente, ok? Combinado assim? Em vez de eu ficar falando o nome de um por um. Então, num dado momento, falou, pessoal, escreve presente, e vocês escrevem presente, e toda vez que acaba a aula, fica disponível para mim tanto o vídeo e toda a conversa do chat. E aí eu vou lá, simplesmente vejo quem colocou presente, escreveu no chat presente, não precisa colocar o nome, porque já vai aparecer seu nome, né? E aí eu computo a presença lá no sistema da instituição, do Instituto Federal. Compreendido? Ok assim? Beleza. É, Vocês estão visualizando aí o nosso slide? Poderiam confirmar? Sim. Sim, né? Beleza. Então, eu vou mostrar um pedaço aqui do slide para que vocês possam entender. Eu só queria saber com vocês, pessoal, acho que eu perguntei, mas vocês no semestre passado, né, não tiveram filosofia, né? Porque teve toda uma confusão, um professor pediu licença para fazer o doutorado, aí fizeram um concurso, aí outro professor não sei se assumiu, e aí eu fiquei na lista de espera, e me chamaram, enfim. Vocês tiveram filosofia no semestre passado? Se tiveram, foram, tipo, quantas aulas? O que que aconteceu? Só para eu entender melhor. Foi assim. Foi Oi? assim, pessoal. A gente teve aula antes da pandemia, tudo tranquilo, maravilhoso, aula de filosofia. Aí começou a pandemia, o professor fez um trabalho conjunto com a professora Pilar para a gente ler um livro. Aí era o Mundo de Sofia. Aí a gente leu o livro, fez o trabalho, só que esse professor não mandou nada pra gente, só mandou um questionário. Aí passou um bimestre, ele não mandou nada, passou outro, não mandou nada. Aí chegou no último dia do semestre, literalmente no último dia, e ele postou uns 12 questionários Foi quando até que a do gente ia entrar Google. de férias, né? Que não podia mandar nada. Foi, Ele foi no mandou último dia. 300 atividades. Só Foi, para eu aí ele entender, mandou 12 questionários. isso foi antes da pandemia? Foi durante a Não, pandemia, no, foi. no final do semestre passado. 2020? Sim. Aí ele Entendi. mandou uns 12 para cima de questionário, com uns vídeos de 40 minutos do YouTube para a gente assistir, para entregar na outra semana. Só que a gente já estava de férias e tinha muita gente que ainda estava fazendo recuperação, um monte de coisa. Aí teve gente que não conseguiu fazer as atividades, teve gente que não conseguiu respondeu, mas errou tudo, né? Porque ele não explicou nada pra gente. Aí a gente ficou assim.
Um monte de gente reprovou, tipo assim, acho que foram umas 20 e poucas pessoas que reprovaram, e aí eles decidiram refazer a matéria, porque aula a aula mesmo a gente não teve. Entendi. Então, ele não disponibilizava toda semana a aula com vocês, nem gravado e nem vídeo, nem ao vivo, né? Síncrono nem assíncrono, né? Só no final do semestre que ele mandou essas atividades todas com um monte de vídeos, pelo que eu entendi, né? Não tinha encontro semanalmente com vocês. Vocês entenderam minha pergunta? Não saiu o áudio, professor. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Vocês então não tiveram aula semanalmente com o professor anterior, né? Pelo Não, que eu entendi. Então, não. beleza. Bom, então, é só para eu entender, aí deu essa confusão no final de semestre, né? Enfim, que você Foi. acabou de me dizer, né? A Luana e a Ana. Então, pessoal, vocês estão vendo aqui o PowerPoint? Então, só para ficar claro, nas aulas de segunda-feira, nós vamos ter o conteúdo que diz respeito à filosofia antiga. Então, não, desculpa. As aulas de sexta-feira, né? Até eu me confundo. As aulas de sexta-feira, que é o conteúdo do primeiro ano, de fato, né? Que vocês acabaram perdendo, infelizmente. Nós vamos ver filosofia grega, o início da filosofia. Então, a gente estava falando lá na sexta-feira passada sobre por que estudar filosofia, que filosofia não é necessariamente uma doutrina, uma ideologia. Existe sim pensamentos com uma certa ideologia, um certo viés, seja de uma tendência política ou religiosa, espiritual, mas a filosofia, de modo geral, é um questionamento existencial. É um questionamento sobre acerca da vida, de como lidar melhor com as frustrações, com as dores, com aquilo que nos incomoda, a insatisfação de algo que nos perpassa, o próprio sofrimento de de algo delicado que nos ocorre na vida, na existência. E tudo isso começou na Grécia Antiga, e esse conteúdo da filosofia da Grécia Antiga, esse período que a gente pode colocar em torno de 500 anos antes de Cristo, ou seja, todos nós sabemos, já ouvimos falar, a maioria de vocês devem ser cristãos, então nós temos uma tradição chamada cristianismo, que deu início a essa religiosidade, essa espiritualidade, como um ápice, como uma figura que segue o Jesus, que todos nós sabemos. Mas antes de existir o cristianismo, ou existir a tradição cristã, ou a própria figura de Cristo, né, revelado nos evangelhos, tínhamos a filosofia. Então, a filosofia é um pensamento que surge em torno de 500 anos antes de Cristo, num território geográfico na Europa, num país chamado Grécia, numa cidade especificamente chamada Atenas, que é a capital da Grécia. Então, com certeza, esse termo antiguidade, ou Idade Antiga, ou Grécia Antiga, vocês vão ouvir também em outras disciplinas, provavelmente história, de repente em sociologia, mas principalmente na filosofia. Então, o cristianismo já surge em um período chamado Idade Média, é um outro momento histórico. Esse calendário que nós temos, que a gente fala que a gente está no ano de 2021, por exemplo, começou a ser contado aqui na Idade Média, esse período histórico que teve como força o Império Romano. Então, se aqui a força estava na Grécia, em Atenas, aqui no final começou a migrar para Roma, então, onde é essa capital, essa cidade que fica na Itália. Então, naquele período tinha toda essa força e tinha toda uma tradição religiosa. Os filósofos dessa época da Idade Média eram os padres, os bispos, só tínhamos a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, vamos dizer, os protestantes só foram surgir mais para a modernidade, que é um outro período histórico, com Lutero, John Calvino e assim por diante. Então, percebe que tem uma linha histórica, né? Estou colocando aqui para vocês verem que tem uma linha histórica. Eu imagino que vocês estão vendo bem aí, né, o slide, né? Ou tá pequeno para vocês? Tá bom. Professor, Tá bom, né? a gente tem um aluno especial na sala e ele tá doente essa semana. Ele pegou uma gripe, aparentemente, ele tem muitos problemas respiratórios. Aí, quando ele fica doente, ele fica muito mal. Aí, a monitora dele pediu para avisar que ele tá muito doente, que talvez ele não consiga participar.
Não, sim, é o Gabriel, né? A irmã dele já entrou Uhum, em contato comigo. Obrigado por avisar, Luana. E tá. aí eu já conversei com a irmã dele, que não precisa se preocupar, né? E ele vai ter acesso à gravação, ele veja no outro momento, que ele possa melhorar, né? Devido à Uhum, situação que acontece com ele de vez em quando. Então, a gente tem esse linha histórica. Então, as aulas de sexta-feira, meus caros, é as aulas sobre filosofia antiga. Aí, quando estiver acabando esse semestre, lá para setembro, a gente vai ver um pedacinho de filosofia medieval. Alguns santos, né, para a tradição da Igreja Católica, mas a gente pode chamar de padres, né, são doutores da Igreja, enfim, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os místicos, né, mas isso aqui a gente vai ver no final do primeiro semestre e todo esse conteúdo aqui, antiguidade. E um pedaço da Idade Média a gente vai ver nas aulas de sexta-feira, ok? E nas aulas de segunda-feira a gente vai ver filosofia moderna. Então, para não confundirem vocês, né? Então, a gente vai ver esse período histórico aqui, que é a filosofia moderna, que vai surgir do século XVI, por volta do século XVI, que é 1700, alguns vão colocar século XV também, então varia, depende do historiador, ou é século XV, ou é século XVI, e vai até o século XIX. Então, aqui tem o Descartes, né, já deve ouvir falar aquela frase penso, logo existo. A gente vai ver hoje o que significa essa frase, penso, logo existo. Também temos pensadores como Immanuel Kant, Nietzsche e outros, toda a modernidade, né, Schopenhauer. A gente vai ver todos é, nessas aulas de segunda-feira. Então, a gente vai estudar um pouco a modernidade. E um aí, que ó, pode ser que a gente trate desse assunto, mas eu acho que ele está mais para o terceiro ano do ensino médio, que é o Karl Marx, né, que parece que virou um, sei lá, um negócio, sei lá, a ovelha negra, né, dentro da filosofia para alguns. Mas também tem pensadores de linha liberal, né, como Adam Smith, John Locke. Então, caso tratemos de filosofia política, vai ter tanto pensamento de direita e de esquerda, né, para não julgarem que está tendo um viés específico. Então, as aulas de segunda-feira é focado nesse conteúdo da modernidade. Quando vocês estiverem no terceiro ano do ensino médio, é o, vocês vão estar se aproximando aí da filosofia contemporânea, ou contemporaneidade, que é do século XX até hoje. Então, é essa a questão do período histórico que nós temos, para vocês terem em mente. Depois eu vou disponibilizar para vocês essa imagem, mas eu imagino que até aqui onde foi falado deve ter ficado claro para vocês, né? Para que vocês não confundam. O que eu vou falar nas aulas de sexta-feira, ele tem esse conteúdo aqui específico, né? Já nas aulas de segunda, a gente vai dar um salto, vai para a modernidade e vai tocar em outros autores. Eu espero que dê certo essa, digamos, essa forma de explicação, mas eu vou ficar muito disponível para clarear qualquer confusão que dê, já que vocês vão estar nessa situação. Uma hora vai estar filosofia antiga, depois filosofia moderna, antiga, moderna, por conta desse calendário, já que não deu muito certo no semestre anterior, com o professor que estava antes de mim. Então, eu vou tentar correlacionar de uma maneira que tenta não confundir esses dois períodos históricos, ok? De todo modo, qualquer confusão que haja na cabeça de vocês, né, algum equívoco, olha, professor, eu estou confundindo, você fala da Grécia Antiga, mas na hora eu estou achando que é moderna, vocês podem me perguntar, que a minha função aqui, eu espero que todos nós compreendemos bem o que cada pensador que eu for falar aqui possa contribuir na formação de vocês, na vida, na existência de vocês, e que possa compreender, de fato, em que momento ele viveu, em que circunstância ele pensou, por que ele elaborou determinadas reflexões, ok? Então, aquele conteúdo do nosso encontro anterior, do nosso primeiro encontro, né, na sexta-feira, que eu falava de dor, sofrimento, melhor, dor, insatisfação e sofrimento, eu vou retomar na sexta-feira. Hoje a gente não vai falar desse assunto de dor
insatisfação e sofrimento, ou cuidado de si, como os gregos estavam preocupados lá no início. Então, a gente vai segurar um pouco. Lá também, na sexta-feira, a gente vai falar sobre mito, né? O que é um mito? A gente fala que fulano de tal é um mito, né? Sei lá, o Bolsonaro é um mito, né? O pessoal fala. A gente vai entender o que é um mito, de fato, né? Se está certo essa relação de uma figura política, do presidente ser um mito ou não. A gente vai entender essa relação nas aulas de sexta-feira, o que é um mito, como que se deu essa relação do mito para a filosofia e da filosofia para a ciência, né? Então tem toda uma história no Ocidente, né? Começou na Europa e veio para cá, para os outros países. Então por que começou primeiro a se pensar de forma mitológica, mítica, né? Que está presente em todas as culturas, as tradições afro, né? As tradições africanas, as tradições indígenas, Xavante, Bororo, Guarani, Kaiowá, Yanomami, Tucanos, aqui no Brasil é riquíssimo nisso, né? Todas elas, no Oriente, têm mitologias, então todas as culturas têm mitos, têm mitologias. Até hoje ainda temos requisitos de mitos, né? E não necessariamente o Bolsonaro é um mito, mas nós temos requisitos de mito no cinema. Então, é provável que alguns de vocês, assista filmes de super-heróis, né? Ou que tem várias heroínas e heróis colocado aí no cinema como forma de transmitir um tipo de vida, de trama, de conquista, de superação, de vencer o mal, bem ou mal, lutando. Aí tem filmes como Star Wars, os filmes de Superman, Mulher Maravilha, Batman, Incrível Hulk, toda a Marvel, né? E, enfim, esses filmes com conteúdo heróico, de heroicidade, essa figura, essa ideia de alguém que se aventura para proteger uma comunidade, uma sociedade, ganhar do mal, etc., é um vestígio mitológico. Então, os mitos têm essa elaboração de explicar a origem do mundo, determinados apocalipse, a destruição do mundo, a necessidade de o bem vencer o mal, etc. E o cinema trabalha muito isso até hoje, né? Então, o mito, nas aulas de sexta-feira, a gente vai ver que primeiro começou o mito como forma de entender o mundo, depois passou para a filosofia essa possibilidade de questionarmos acerca da existência e, por fim, nasceu a ciência, né? Então, o mito e a religião estão muito próximo, mas nem todo mito, necessariamente, necessita ser religião, ser uma religiosidade. Ó, Só um a gente instante, vai. mas todo mito toda religião tem seus mitos. Pode falar, Ana. A gente vai ver alguma coisa sobre mitologia grega? Se iremos ver? Se vamos ver alguma coisa sobre. Desculpa, aqui meu áudio. Se Você vamos pode ver falar um alguma pouco? coisa sobre mitologia grega, porque tem bastante a ver com mito, as Não, sim, com histórias e certeza. tal. A gente não vai ver de forma detalhada, viu, Ana? A gente vai ver sim sobre mitos. E eu vou, assim, eu vou colocar também mitos de forma geral, né? Entender o que é um mito de fato, né? Mas não vai ser todas as aulas, né? É só para entender o que é um mito. A gente vai citar alguns mitos gregos, como você perguntou, né? Você ficou curiosa. Mas também outros mitos, né? A gente está na América Latina, a gente está no Brasil, de repente vê alguns mitos de tradições africanas. A gente tem uma herança africana, a gente tem uma herança negra, uma herança indígena. Então a gente relacionar, né? Um mito grego, um mito de culturas é, dos nossos povos ancestrais, que vieram da África, ou povos indígenas, para a gente entender o que é um mito. Mas de forma assim, não vai ser possível é, falar de maneira muito aprofundada nas suas aulas, né? É só para entender bem o que é um mito, né? E qual é a importância do mito para nossas vidas. Para aí depois a gente entrar na filosofia de fato e entender a filosofia como relação com o mito e a ciência. Mas isso nas aulas de sexta-feira. E hoje, né, e a modernidade, né, que as aulas de segunda-feira, as nossas aulas, então, vai estar muito mais próximo da ciência. Então, vamos recapitular. As aulas de sexta-feira, a gente vai estar muito próximo filosofia e mito, filosofia e religião. As aulas de sexta-feira. Nas aulas de segunda-feira, né, as de hoje, como é filosofia moderna, a modernidade desse boom na ciência, aí a gente pode lembrar do Isaac Newton, Galileu Galilei, vocês devam ver isso na física, nas aulas de ciências naturais, né, biologia, química. Então, a ciência, de modo geral, teve um fortalecimento
nos seus estudos na modernidade, do século XVI, XVII em diante. Ali surgiu os laboratórios, de fato. O Galileu Galilei pegou as lentes, né, os telescópios, colocou para a Lua, né, colocou para os astros para entender todo o movimento dos planetas. Então, aí aperfeiçoou os estudos da astronomia, que é uma linha da física. Enfim, então a modernidade, que a gente vai estudar nessas aulas de segunda-feira, a filosofia vai estar mais próximo da ciência, do pensamento científico. E nas aulas de segunda-feira, como a gente está lá na Grécia Antiga e pensamento medieval, vai estar mais próximo da religião ou dos mitos. Ficou claro até aqui, pessoal? Eu imagino que vocês continuaram aí. Eu vou pegar 2 livros na minha estante que eu esqueci de deixar na minha mesa, em uma questão de 10 segundos aqui, que a gente vou falar de um pensador que deu ponto de partida para a modernidade. Vamos lá, meus caros. Vocês estão aí ou vocês me deixaram sozinho falando com a câmera? Beleza. Pessoal, quero falar com vocês hoje, dar início sobre o pensamento da filosofia moderna, de um filósofo chamado René Descartes. Quem é Descartes, né? Vocês já ouviram falar da frase penso, logo existo? Alguém já ouviu falar? Alguém nunca ouviu falar? Me sinalizem, por favor. Penso, Já ouvi logo falar. existo. Já ouvi Então, eu falar em acho que... meme. Oi? Já ouvi falar em Também. memes. Já. Então, o René Eu também. Descartes, ele escreveu esse livro, O Discurso do Método. Ele é um filósofo do século XVII, ele nasceu em 1600 e alguma coisa, não vou lembrar de cabeça, também não fico memorizando todas as datas de aniversário dos filósofos, né? Não sou astrólogo para decorar se os caras, quais as datas de aniversários deles, mas enfim, se a gente dá uma googada, a gente acha. Mas ele nasceu por volta de 1600 e ele é um pensador da França, ele viveu, ele estudou em colégio jesuíta. Os colégios dos jesuítas, os jesuítas é uma congregação da Igreja Católica, fundada por Santo Inácio de Loyola, é uma tradição muito rígida, né? Então, os colégios dos jesuítas até hoje são muito reconhecidos pela boa formação, pela qualidade de ensino. Inclusive, no Brasil, né, tem universidades dos jesuítas, que normalmente são as PUCs, né? São instituições privadas, né? Então, elas estão pau a pau com as universidades públicas, né? Então, os jesuítas têm uma formação muito que prima, né? Tem um cuidado, um zelo por conhecimento, inclusive científico, mesmo que ela seja de tradição religiosa, né? Está vinculado com certo conservadorismo, etc. E o Descartes, ele estudou com jesuítas, ele teve uma formação filosófica, não era um sujeito, não era padre, nada disso. Então, ele era um sujeito que vivia a vida dele de uma maneira muito autônoma, queria pensar por si mesmo. E o Descartes, então, no dado momento, ele vai escrever esse livro, O Discurso do Método, aos 40 anos de idade, né? Ele já viveu muita coisa, ele já foi, inclusive, militar, ele foi soldado, então ele chegou a ver situações limites da vida, né, de algum tipo de ação que precisava algum tipo de conflito bélico, então ele esteve presente, ele chegou a passar por isso. Então Descartes, mas ele sempre dedicou ao conhecimento. Ele era um matemático, né, então vocês já devem ter ouvido falar de plano cartesiano, então algumas fórmulas matemáticas foi o próprio Descartes quem as formulou. Então Descartes era um grande pensador também na área das ciências exatas. Bom, o Descartes, aos 40 anos de idade, ele se isola, ele fica sozinho num canto, e ele compreende que ele chegou numa idade próximo da maturidade. Então, ele compreende que aos 40 anos de idade, em que ele se encontrava, ele já tinha vivido muita coisa, como eu disse, ele tinha sido militar, ele já tinha dado aula, dava aula, enfim, já tinha escrito outros livros, mas ali ele queria pensar de uma maneira radical sobre ponto de partida para entendermos a verdade. Então, vamos lá.
se a gente quer saber o que é verdade, inclusive na sexta-feira passada a gente tocou nesse tema da verdade, mas eu queria saber, assim, ele tinha uma dúvida que a gente pode, na verdade, deixa eu reformular a frase. Ele compreendia que aquilo tudo que apresenta como verdade, nós podemos duvidar. Pessoal, na medida que eu vou falando, se surgir dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, não tem problema nenhum. Então, na medida que o Descartes compreendia que tudo aquilo que se apresenta como verdade, nós podemos duvidar, que é o próprio exercício da filosofia. Porém, ele ficava em crise existencial então, bom, se eu posso duvidar de tudo, então não tem nada que me dê uma segurança de verdade. E aí foi o exercício dele. Então, existe um nome para isso. Duvidar de tudo, dentro da filosofia, significa, deixa eu escrever aqui, ceticismo. Ceticismo é duvidar de tudo, é colocar tudo em dúvida. Então, nós podemos duvidar, inclusive, de Deus, duvidar de si mesmo, enfim. Vou dar alguns exemplos. O Descartes, ele colocava o seguinte, nós temos os 5 sentidos, né? Visão, paladar, olfato, audição, tato. Esses 5 sentidos é o que faz com que construa a percepção daquilo que a gente tem um encontro com os fenômenos. Então, quando a gente tem contato com as coisas, com os objetos, eu estou com um copo aqui bebendo minha água, eu tenho um óculos aqui, que caso eu precise eu coloque ele. Então, todos os objetos que estão ao redor de mim, eu só tenho contato com eles através da percepção, senão não teria como ter contato com eles. Então, inclusive, os animais, ele tem um aparelho perceptível também. Então, todos nós temos a percepção através dos 5 sentidos. Então, ele percebe que a percepção, os sentidos, a gente sente o cheiro de alguém nos cumprimenta, dá um bom dia, boa tarde. Então, imagine que o Robson Lacerda, ou a Maria Lima, ou a Ana, vocês estão lá na aula presencial, lá no FB, está lá no intervalo, já acabou a aula, está no intervalo ali, vocês estão comendo um salgado, tomando suco, e estão conversando e passa uma pessoa bem atraente, assim, um colega de vocês que vocês acham bem bonito ou bonita, e essa pessoa, inclusive, além de ser atraente para vocês, te cumprimenta, te dá um bom dia, uma boa tarde, enfim, é toda simpática contigo, aí essa pessoa ainda é cheirosa, aí você, caramba, essa pessoa já acha ela atraente, porque a beleza dela, se ela alguma coisa te chamou a atenção, ela é totalmente receptiva, educada, etc., simpática, aí você já acha que ela está flertando contigo, de repente nem está, só está sendo educada, cordial, gentil. E então, por que eu estou dando esse exemplo? Isso pode ser no Instituto Federal, no intervalo dos estudos de você, pode ser na rua, pode ser numa festa, enfim. Várias circunstâncias que a gente encontra com alguém, a gente tem um contato, e nossa sensação, nossa percepção começa a interpretar. Então, de repente, você está conversando com alguém no WhatsApp, conversando na rede social, tá lá rolando um clima com seu crush, e você acha que ela está sentindo algo por você. Vamos pegar esse princípio. Ela não te declarou nada, ela não disse nada para ti, você também não se declarou para ela, vocês estão numa conversa, tá rolando uma afinidade, mas você sente um clima ali, você sente. Mas não significa que está havendo um clima entre vocês. Fica claro? Uma coisa é você sentir algo, outra coisa é, de fato, você estarem sentindo a mesma coisa um para o outro, que é recíproco. Então, esse é um ponto de partida. Então, às vezes, nós estamos sentindo algo por alguém e achamos que essa pessoa também pode estar sentindo a mesma coisa por nós. Então, as relações amorosas é sempre assim, né? Então, a gente começa a ter um apaixonamento e torce para que também esteja apaixonado por nós, aquela pessoa com quem a gente está encantada ou encantado. E a gente fica ali naquela situação de trocar ideia com a pessoa, seja pessoal ou virtual, e suponhamos que, dado um momento, você percebe que ela está com outra pessoa, e que toda aquela construção idealizada, imaginária, era tudo ficcional, era tudo auto-engano, você se equivocou, ela só estava sendo educada, gentil, da mesma forma que ela falava com você
de uma maneira gentil, ela falava com outras 30 pessoas, ou pode ser que ela estava assim flertando contigo, era um contatinho, sim, mas você não era a primeira da fila dela, ela estava colocando outra pessoa em prioridade. Então, olha que situação delicada. Então, eu estou dando esse exemplo para dizer o quê? Muitas vezes a nossa percepção de algo pode nos trazer uma certa certeza equivocada. Certeza equivocada? Como assim? Se é certeza equivocada, então não é certeza. Exatamente isso. Então, muitas vezes nós temos uma certeza devido à nossa sensação, uma percepção, e de repente aquilo a gente se esvai como uma ilusão. Opa, eu estava enganado, eu me enganei, mentiram para mim, ou eu vi errado. Então, a gente tem uma ilusão, né? E essa ilusão nos traz uma certeza, mas a gente, quando está iludido, não percebe que é uma ilusão. A gente acha que é uma certeza. Somente quando há uma delusão, desilusão, desculpa, uma desilusão, ou seja, quando cai a ficha que aquilo não era verdade, que aquilo que você estava imaginando era apenas coisa sua e não real, fato de fato mesmo, aí você fica, poxa, você tem que rever o seu olhar sobre aquilo que estava acontecendo. Então, Descartes estava dizendo, estou dando exemplos meus, né, para ficar fácil para vocês, né? Estou tentando facilitar. Então, Descartes percebia que não dá para confiar 100% nos nossos sentidos, na nossa percepção, porque nós temos uma situação de, a todo momento, poder estar equivocado daquilo que a gente percebe. Um outro exemplo, eu coloquei do relacionamento afetivo, do flerte, né, da paquera ali, que você acha que a pessoa está afim de você e nem está. Um outro exemplo a gente sempre fala que o sol nasce em determinado ponto, ela se põe para o outro ponto. Porém, o sol não nasce lá e se põe cá. O sol é o planeta que está fazendo o movimento ao redor dela. É o próprio planeta que faz o próprio movimento em si, do seu próprio eixo, e ela que circula dentro de um ano esse movimento. Então, o Sol em si não é que faz esse movimento. A gente percebe o Sol movimentando, mas a gente não percebe que nós, pisando no planeta, é o planeta que está movimentando, e não o Sol que está movimentando em si. Está ficando claro? Então, a nossa percepção de que o Sol nasce de um lugar e se põe de outro, ele é equivocado, porque cientificamente é comprovado que o que está em movimento não é necessariamente o Sol movendo de lá para cá, ou de lá, enfim, é o planeta que está em movimento. E dá essa sensação de que há essa relação de que o Sol nascendo de um lado vai se pôr de outro. Ficou claro? Então, a nossa percepção, ela ela se configura numa interpretação que muitas vezes ela se equivoca. Então é preciso da ciência para ir lá. Opa, não era bem assim. A gente fala, né? O Sol nasce em tal lugar, se põe em tal lugar. Na verdade, é o planeta. A gente não percebe o planeta movimentando. A gente está sentado, vocês estão aí deitado na cama, no sofá, sentado na cadeira, não sei como estão. A gente não está percebendo o planeta em movimento. É muito sutil, mas ele está em movimento. Ok? Então, é interessante observar isso, esse aspecto de como a nossa percepção muitas vezes não apreende a real circunstância do ocorrido, daquilo que está acontecendo. A gente acaba interpretando de uma outra maneira. Então, Descartes sempre estava colocando em dúvida os sentidos, ou seja, a percepção. Ele estava colocando também em dúvida isso porque ele participou, como ele foi militar, ele via que vários soldados ou pessoas que sofriam algum acidente amputavam a perna, amputavam o braço, amputavam algum membro do corpo. Então ele estava sem aquele membro, seja da perna, do braço, etc. E aí o Descartes percebeu, e isso ocorre, que a pessoa, mesmo sem a perna ou sem o braço, há pessoas que, mesmo com aquele membro amputado, ele sente. Ele sente aquele membro que não mais existe. Como é isso? Como é possível isso? Como que você pode sentir uma parte do corpo, sendo que não está mais ali realmente concreto na sua fisiologia, né, no seu organismo biológico, já que ele foi amputado.
Então, existe de repente, um vestígio de memória, aí a neurociência vem para explicar isso. Na época do Descartes não havia neurociência, neurologia, mas o Descartes observou como que alguém que tem uma parte do corpo amputado está sentindo aquele corpo. Ou pode acontecer algo também inverso. Você, de repente, alguém já passou por isso, né? Você tá com a perna, tá lá, você não é paraplégico, né? Você anda, você se locomove, tudo ok, e de repente alguém acorda e não consegue andar, não consegue se levantar, parece que travou o corpo. Em alguma situação, algo pode acontecer que parece que nos travou ali, e segundos depois a gente consegue se recompor. Há quem já passou por isso. Ou também, eu acho que a maioria, ou todos nós, todos vocês já devem ter vivido isso. Você está deitado na cama, está pegando no sono, e de repente você parece que está caindo. Está caindo de algum prédio, está caindo, assim, você levanta, né? Parece que você está, te jogaram de algum lugar, você está caindo e você levanta como se tivesse que segurar em alguma coisa. Então, a percepção, né, os nossos sentidos nos leva a algum tipo de equívoco, né? A gente sente algo, mas não é bem aquilo que está acontecendo. Quando você está dormindo, por exemplo, o Descartes questionava também. Então, primeiro ponto, questionar a nossa percepção, questionar os nossos sentidos. Nós temos equívocos, então é preciso duvidar. Então, nem tudo que a gente percebe é realmente o que está acontecendo. Duvidar também dos sentimentos. Então, de repente, o fato de alguém me tratar muito bem, alguém que eu já estou encantado ou encantada, alguém que, como eu dei o exemplo do flerte, de repente eu estou sentindo algo por ela, a partir de uma idealização e acho que ela sente o mesmo, e no fundo foi uma projeção, foi apenas algo que eu inventei daquela pessoa, né? De repente aquilo que eu achava que ela tinha, as qualidades todas que eu imaginava que ela só porque ela é atraente, bonita, sei lá o que for, de repente eu imaginei ela um super-humano, uma super mulher, um super-homem. E no fundo, na convivência você percebe que ela não é tudo aquilo que você imaginou. No fundo, você projetou uma idealização, ou seja, o seu sentimento está equivocado ao criar aquela imagem daquela pessoa que você está apaixonado como se fosse o suprassumo da humanidade. Então é preciso também duvidar dos sentimentos. Então, duvidar dos sentidos é uma coisa, duvidar dos sentimentos, essa coisa interna que é processada nas nossas emoções e afetos. Sentidos é o nosso aparelho perceptivo. Sentimento é a nossa forma emocional de lidar com aquilo que a gente gosta, não gosta, ama, odeia. Isso é sentimento. Raiva, ódio. A gente também tem que ter um cuidado daquilo que a gente sentimos. Muitas vezes nós nos equivocamos com os nossos sentimentos. Também é preciso duvidar do que é real, porque o Descartes ele perguntava o seguinte: imagine que você, quando está dormindo, né, a Emily, a Ana Mendes, seja lá quem for, a Lara, estou vendo aqui a galerinha, a Thaís, então você está dormindo, você está tendo um sonho, seja ele agradável ou desagradável, naquele sonho de repente você quando está vivendo o sonho, por mais absurdo que seja, de repente você está num castelo, aí entra num belo bosque, aí de repente você entra numa caverna com monstros, enfim, você reencontra com pessoas que já morreram, enfim, no sonho, por mais absurdo que seja, quando a gente está sonhando, parece que tudo é real, parece que tudo existe. E quando a gente acorda, opa, era apenas um sonho. Se o sonho for muito bom, a gente fica frustrado. Poxa, poderia ter sido verdade aquele sonho, né? E quando é um pesadelo, você acorda, ufa, ainda bem que era apenas um sonho. Você se recompõe, toma uma água, vai para o banheiro, joga uma água no rosto, de repente, faz uma oração, seja lá o que for. Porque era um pesadelo e aquilo passou. Imagina, você está sonhando que sofreu um acidente, bateu o carro, caiu o avião. Tem gente que sonha com isso, né? Ou foi, sei lá, alguém quer vir assassinar. Pesadelos, né, bem delicados, assim, bem pesados, né? E a pessoa acorda assustada, suada e, ufa, não era real. Ela dá graças aos deuses, a Deus, etc. Então, o sonho, quando a gente está num sonho em si, antes de acordar, a gente acha que é real, tudo é real. Aí o Descartes pergunta, né? Será que isso aqui também não é um sonho? Será mesmo que a gente está no século XXI, numa aula remota,
de filosofia, com a pandemia. Não, sério que vocês um dia imaginavam que ia viver uma pandemia? Gripe espanhola, lá no século XX, 1918, por aí, peste negra na Idade Média, peste bubônica. Poxa, isso é as pestes, as pragas que estão descritas na Sagrada Escritura, na Bíblia. Poxa, isso é coisa do passado. Sério que a gente está vivendo uma pandemia? Será que isso aqui não é um sonho, meu? Será que é real mesmo? Será que eu existo? Ou isso aqui é tudo um sonho e só tô tentando acreditar que uma hora eu vou acordar? Então Descartes fez essas perguntas, né? Parece meio louco, né? Mas vocês já viram o filme do Matrix, ou já ouviram falar do filme? Falar que isso aqui parece um sonho é perguntar se isso aqui é uma Matrix. Então, essa é a questão. Ele não usou a palavra Matrix, não tinha essa terminologia, dizemos assim, mas é a mesma questão. Será que a gente não vive uma Matrix? Uma espécie de um sonho? Será que a gente é uma programação de alguém, de extraterrestre? Eu estou colocando com minhas palavras, né? O Descartes não vai usar essas mesmas palavras, né? Mas ele questiona se essa vida não é um sonho. Então, ele está questionando se essa vida é real de fato. O que é real? O que é verdade? Então, o Descartes está questionando toda essa dinâmica do que é real, dos sentidos, dos sentimentos. Então, a gente pode duvidar de tudo. Pode duvidar se essa vida existe, se essa vida é real, dos sentimentos, dos sentidos. E ele também vai questionar se o Descartes vai colocar, ele vai questionar também, por exemplo, se Deus existe. Né? Essa é uma das questões. Ele vai colocar isso. Será que Deus existe? Será que Deus de fato é concreto? Então, nós podemos também duvidar de Deus, duvidar se ele existe ou se ele não existe, se Deus é uma invenção humana. Então, Descartes percebe que a gente pode duvidar de tudo. E aí ele entra numa crise. Né? Se a gente pode duvidar de tudo, o que que fica? O que que eu não posso duvidar? Alguém chuta aí? Até aqui o que eu falei, pessoal, ficou claro, ficou cansativo? Querem dar uma pausa para tomar uma água? Posso continuar? O que vocês preferem? Hello, minha gente. Vocês dormiram e me deixaram falando sozinho? O Robson pegou forte aqui, né? Alguém já pensou que podemos estar em coma e podemos estar revendo os pode ser? Tudo é possível? Vamos continuar então. Então imagine que a gente pode questionar sobre tudo, inclusive de Deus, se ele existe ou não. É uma pergunta que fica. Pense aí. Vou dar uns 2 minutos só para encher meu copo d'água, tudo bem? Só vou dar uns 2 minutos. Pense aí. A gente pode duvidar de tudo, inclusive de Deus, mas do que eu não posso duvidar? Vou dar 2 minutos só para encher minha água. E pense aí, do que a gente não pode duvidar. Pensaram, pessoal? Vocês estão aí? Alguém quer falar? A gente pode duvidar de tudo. A gente pode duvidar se isso aqui é real, entendeu? A gente pode duvidar se isso aqui existe, porque pode ser um sonho, a gente pode estar numa Matrix, como o Robson diz, a gente pode estar em coma e revivendo memórias. De repente já viveu tudo isso, a gente só é um holograma. É muita loucura, né?
Luana falou, já pensou que podemos estar num jogo e tem alguém colocando coisas ruins no meu caminho para o jogo ficar... Eu confesso que às vezes eu penso nisso também, né, Luana? Vai entender, né? Os gregos tinham um pouco isso, né? A gente vai ver na sexta-feira. Parece que os deuses interferem na vida dos humanos, né? Colocam desafios. Vamos lá, o Descartes dá uma resposta. A gente pode duvidar de tudo, pessoal. Só que a gente, na hora que está duvidando, não podemos duvidar de que está em dúvida. Deu para ficar claro? A gente pode duvidar de tudo, até de Deus, disso aqui. Mas na hora que eu estou em dúvida de algo, eu não posso estar em dúvida de que estou duvidando de alguma coisa. Ficou claro? Eu posso duvidar de tudo, mas de uma coisa eu não posso estar em dúvida, de que eu estou com dúvida de alguma coisa. Eu não posso duvidar da minha própria dúvida. Tá ficando claro? Eu não posso duvidar de que estou com dúvida. Então, a única certeza que eu tenho quando estou duvidando de tudo é de que eu estou com dúvidas. Ficou claro? A gente pode duvidar de tudo, 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 tudo. Seja lá o que for. Você pode duvidar de que aquele crush não te ama. Ele pode te dar um buquê de flores, você pode duvidar de Deus, duvidar de que faz sentido, sei lá, no candidato que você queria votar, você pode duvidar dele, das ideologias, sei lá, esquerda e direita, pode duvidar de tudo. Duvidar, mas você não pode duvidar de que na hora que está em dúvida, de que você está duvidando. Você não pode estar com dúvida do momento que você estava duvidando. Ou seja, o contrário de dúvida é a certeza, né? Então, uma certeza nós temos. Toda vez que eu estou em dúvida, eu estou duvidando de algo. Essa é a minha certeza. Eu posso duvidar de tudo, menos de que eu sou capaz de duvidar. Essa é a certeza que o Descartes compreende. Posso duvidar de tudo, mas eu não posso duvidar de que eu sou capaz de duvidar. Sim, eu poderia ter tido outro nome, etc., mas ficou claro aqui, né? Então, Descartes, ele vai dizer o seguinte: podemos duvidar de tudo, mas eu não posso ter dúvida de que estou duvidando de tudo. Ficou claro? Ficou claro mesmo, assim, na cabeça de vocês, assim? Parece tão fácil, né? Mas o cara teve que escrever um livro para explicar passo a passo, e eu resumi aqui com minhas palavras, como ele chegou à frase penso logo existo. Então, se eu duvido de tudo, mas eu não posso estar com dúvida de que estou duvidando de tudo, então eu tenho uma certeza de que eu sou capaz de duvidar de tudo. Essa é a minha certeza, eu sou capaz de duvidar de tudo. Com isso, eu não posso ter dúvida de que eu duvido de tudo. Se eu sou capaz de duvidar de tudo e de todos, eu só posso duvidar de tudo e de todos porque eu penso. E se eu penso, cara, óbvio que eu existo, né? Por isso a frase, penso logo existo. Então, não é bem uma Matrix, né? Vai pensar o segundo Descartes, tá? A gente pode, a gente não, a gente tem uma autonomia do pensar. Aí ele vai falar da consciência, né? Da razão, consciência. Deixa eu ler que vocês estão confuso, né, Gustavo? Calma, chega lá. Tipo, escutou? Mas o que faz a gente a não dúvida da dúvida, de não duvidar da dúvida? Duvido, né? Segundo Descartes, pode ser que ele esteja equivocado, mas ele abriu a modernidade. Então, esse é o ponto. Descartes é o pai da modernidade, né? Ele é o pai do pensamento que abriu para o método de pesquisa, né?
Então, o discurso do método, esse nome do livro, ele trouxe muita importância para a ciência. Então, Descartes é muito importante para pensar as outras áreas, que não é necessariamente filosofia, porque ele é considerado o pai do pensamento científico moderno, já que ele trouxe a rigor um caminho. O que é método? É caminho. Um caminho que a gente tem que refletir, duvidando daquilo, tudo que nos apresenta como verdade, e achar certeza. E no âmbito filosófico, ele achou a certeza do sujeito, do eu. Isso que nós chamamos de eu é a consciência que nós temos de si mesmo. Tá ficando claro? Eu é a consciência de si mesmo. Duvidar. Vou digitando aqui, posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que estou duvidando. É um contrassenso, né? Como você vai duvidar de que está duvidando? Então, nós temos uma certeza de que posso duvidar. E só posso duvidar porque penso. Mas só posso pensar porque existo. Ficou claro? Vou repetir aqui. Eu posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que estou com dúvida. Então é uma certeza, eu posso duvidar. E só posso duvidar porque penso. Então não tem sentido falar que a gente está numa Matrix, num sonho. A gente existe. Seja lá o que for o mundo, né, que a gente está vivendo, a gente não entende bem o universo, né? E aí será milênios para a gente entender aí tá a física, a astronomia, a religião, as religiões tentando entender Deus, se Deus existe ou não. Mas de todo modo, nós seres humanos somos capazes de pensar. Aí é um negócio. Nós somos capazes de nós somos capazes de autoconsciência. Então, nós somos capazes de pensar sobre o eu. Porque a gente sabe, o fato de ter a certeza da dúvida nos traz a certeza do pensar. E se a gente tem um pensar, existe um eu. Esse eu a gente chama de sujeito. Então, o eu é diferente do outro, né? Vou colocar assim. Então, para ir finalizando a nossa aula de hoje, né? O eu, ele vai trazer uma conotação de uma característica singular. A Luana Ramos, Ana Rodrigues, Robson, Marcos Gomes, tiver a galera que está aqui, Breno, Gustavo, Hilary, Isabelle, Juliana, enfim. Cada um de vocês, o que torna de singular não é necessariamente o nome, enfim, também, claro, as características físicas, até porque eu posso cortar o meu cabelo, ele é comprido, eu posso pintar de vermelho, eu posso ficar careca, enfim, eu posso deixar a barba crescer, tirar a barba, vou continuar tendo um eu, Lucas. E quem que é esse eu? E esse eu está atrelado à consciência, ao pensamento, e é isso que o Descartes está estudando. É aquilo que se chama de sujeito, de subjetividade, a interioridade. Então, Descartes percebeu que o pensamento me leva à existência do eu. O pensamento, ou seja, a capacidade de questionar, de duvidar, me leva à certeza que existe algo interno dentro de nós, que traz essa autonomia do pensamento, que ele vai chamar de cogito. Mas aí eu quero dar por finalizado, para não cansá-los, tudo bem? Aí na próxima segunda-feira a gente retoma. Vocês me dizem na sexta-feira aí, se vocês querem também nas aulas de segunda ao vivo, síncronas, né? Ou a cada 15 dias, vocês me falem lá na sexta-feira, tudo bem?
Na sexta-feira a gente vai ter a nossa aula sobre filosofia grega. Então, isso que eu falei de Descartes, a gente vai retomar semana que vem. Então, não confundem os conteúdos, ok? Reforço lá, vocês também reforçem entre vocês colegas, quem tiver dúvida tem os códigos da sala. São duas salas de filosofia, uma de reposição do primeiro ano e uma que é do conteúdo mesmo do segundo ano. Vocês, por favor, escrevam presença aí, presente, né, para receber presente. Eu vi que o Breno perguntou, né, como posso parar de duvidar da dúvida acreditando? Se quiser falar no microfone, Breno, porque eu não consegui entender. Pode falar, não entendi, não. Você falou que a gente não pode uma dúvida, para pensar numa dúvida, tem que pensar em outra dúvida. Eu não entendi meio direito, mas como é que nós para de pensar na dúvida? Vamos tentar reformular aqui. A gente pode duvidar de tudo, Breno. Duvidar de tudo. Não é que uma dúvida leva a outra dúvida. Não necessariamente. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que a gente pode duvidar de tudo, tudo, tudo. Só que tem algo que a gente não pode duvidar, segundo Descartes, viu? E nenhum outro filósofo conseguiu, digamos, acho que sim, mas a gente vai ver se teve algum filósofo que conseguiu sair desse raciocínio cartesiano, do raciocínio de Descartes. A gente pode duvidar de tudo, seja lá o que for, mas a gente não pode duvidar de que na hora que a gente está em dúvida, a gente não pode duvidar de que está duvidando. Então, no momento que você está em dúvida, você não pode duvidar de que está duvidando. Vamos colocar um outro aspecto. Eu tenho fé, sei lá, eu tenho fé, não sei, em Jesus, eu tenho fé nos orixás, no Ogum, enfim, o Cheyenne, sei lá, enfim. Eu tenho fé em alguma tradição espiritual, eu tenho fé, enfim, estou trazendo fé nessa coisa da crença, né, de acreditar em algo espiritual. Tudo bem, mesmo quem tem fé, quem acredita em algo, em algum momento ele pode duvidar daquilo que está tendo fé, ok? Agora, quando a gente tem dúvida, vou pegar só a dúvida. Por exemplo, eu posso acreditar no amor da pessoa com quem eu me relaciono, né? Sei lá, da pessoa com quem eu namoro. Eu estou acreditando que ela, e de repente, num dado momento, na minha insegurança, eu fico com dúvida. Será que ela me ama mesmo? Será que ela não está querendo ficar com outra pessoa? Será que ela não está flertando? Então, mesmo quando a gente acredita em algo ou alguém, a gente é capaz de duvidar daquilo, em algum momento. Já a dúvida, ela já tem um princípio de estar colocando em questionamento tudo. Antes de acreditar, já está duvidando. Aí o movimento é inverso, né? A dúvida é uma questão de abstração, né? Você não, no momento que você está duvidando, seja lá do que você está colocando em questão, no momento que você está duvidando, você não pode duvidar de que está com dúvida. É isso que o Descartes quer dizer. Então você pode duvidar de tudo, mas na hora que você está com dúvidas, você tem uma certeza, cara, eu estou passando por uma situação de questionamento, eu estou duvidando. É isso que o Descartes quer colocar. Você pode duvidar de tudo, até de Deus, cara, que louco. Deus que é o Criador, se ele existe, né? Então, eu não vou partir do princípio que ele existe ou não existe. Ele é um mistério. Então, a gente pode duvidar do Criador, o Criador da Matrix, vamos dizer assim. A gente pode duvidar do arquiteto da Matrix. Mas eu não posso duvidar de que no momento que eu estou duvidando do Criador da Matrix, de que estou em dúvida. Então, de repente, a saída da Matrix está ali, no pensamento. Se a gente vive uma Matrix, sei lá, vamos brincar com esses termos, né? A saída que o Descartes encontrou foi no pensamento, foi na dúvida. Essa é a saída, porque a gente pode duvidar do arquiteto dele, a gente pode duvidar de quem arquitetou todo esse universo, a gente não pode duvidar de que está duvidando. Então, existe aí um princípio libertador, segundo Descartes, né? Provavelmente a liberdade está muito atrelada à consciência, à razão. E aí a gente vai ver nas aulas, né? A modernidade, então, ela inaugura aí a ideia de um eu, o empoderamento do eu, do indivíduo, da individualidade. A gente vai ver nas próximas aulas. Mesmo que não tenha ficado claro para alguns aqui, vocês me falem, viu, na próxima semana,
na aula de modernidade. Olha, professor, clareia melhor essa ideia do Descartes. A gente vai, beleza? Eu vi aqui que segunda-feira, então, que vem, a gente vai voltar aqui toda semana. Combinado, então. Pessoal, um forte abraço a todos vocês. Sexta-feira nos encontraremos para a aula de filosofia grega. E espero que vocês separem na cabeça de vocês. Se vocês estiverem anotando no caderno, separe, né? Uma coisa lá as aulas de segunda, outra coisa as aulas de sexta-feira. Então, no caderno, se vocês estiverem usando caderno, não sei como vocês estão anotando, se estão anotando, é bom anotar. Coloque em cadernos diferentes, né? Em partes diferentes do caderno, né? Nem que divide o caderno no meio, para não virar uma salada mista, né? Para não misturarem os conteúdos e acabar dificultando o entendimento do que eu quero passar para vocês, ok? Um forte abraço e estou aí à disposição, caso precisarem, é só mandar o e-mail. Valeu!